Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês e vamos para mais um vídeo. Vamos continuar com o nosso curso de Shell Script e nessa aula a gente vai entrar no assunto que é operadores booleanos, os famosos operadores lógicos. Ou seja, a gente tem o OR, que ele é representado por dois pipes. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se uma ou mais condição é verdadeira. Caso alguma for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro. E temos o outro operador, que é o AND. Ele vai verificar se todas as condições são verdadeiras. Então vamos para a prática aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou abrir o terminal e vou criar um script. Vou entrar aqui no desktop. Vou criar um arquivo aqui. Vou chamar de operadores.sh. Vamos dar permissão para esse arquivo. E vamos editar. Primeiramente vamos colocar aqui o nosso famoso /bin /bash. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma condição para verificar se o usuário padrão é o root e verificar também se ele tem permissão sobre o arquivo, permissão de execução. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um if, vou abrir colchetes, como já foi visto em aulas anteriores, e vou passar aqui uma condição. Vou colocar aqui uma variável global, que é a variável user, para verificar se o usuário padrão é o root. Então vamos colocar aqui root. Lembra que na aula passada a gente viu sobre os verificadores de strings, que é igual e... Então, o nome do usuário é uma string, então vamos verificar se o usuário padrão é o root, uma verificação de string. E vamos utilizar aqui o operador AND. Vamos verificar aqui se o usuário padrão, que é o root, tem permissão de execução sobre o arquivo operadores.sh. Caso essas duas condições forem verdadeiras, então ele vai cair dentro do if aqui. Vamos passar uma mensagem aqui. O usuário é o... Passamos aqui a variável global user e tem permissão sobre o arquivo. E um else, caso contrário, ou seja, caso uma dessas condições aqui seja falsa, ele vai retornar false e ele vai cair aqui no else. Por quê? Porque quando a gente utiliza o operador lógico AND, a gente precisa que todas as condições sejam verdadeiras para ele retornar verdadeiro. Caso uma for falsa, ele já vai retornar falso. Então vamos colocar aqui um echo. Vamos colocar aqui o usuário não é o root ou não tem permissão sobre o arquivo. E vamos finalizar o nosso if. Vamos salvar. Ctrl X para sair. Ele vai perguntar se eu desejo salvar. Sim. Ok, vamos rodar o nosso script. O usuário é root e tem permissão sobre o arquivo. Agora, se eu editar aqui e alterar um detalhe, por exemplo, vamos colocar aqui outro nome. Vamos colocar aqui Roberto. Vamos verificar se o usuário é o Roberto ou se o usuário padrão. E se o usuário padrão,
tenha permissão de execução sobre o arquivo. Vamos salvar aqui e vamos rodar. Ou o usuário não é o root, ou não tem permissão sobre o arquivo. Ou seja, ele caiu aqui no else. Por quê? O usuário padrão é o Roberto? Não, não é o Roberto. É o root. Então, isso aqui é falso. Sendo falso, ele vai cair no else aqui. Ou o usuário não é o root, ou não tem permissão sobre o arquivo. Ok. E temos também o operador lógico OR, que é o OU. Como que a gente utiliza? Basta colocar aqui dois pipes. Ele vai verificar aqui, por exemplo, se o usuário é Roberto ou se o usuário padrão tem permissão de execução no arquivo. Ou seja, nesse caso aqui, ele vai deixar de ser falso. Por quê? Porque aqui basta que uma condição seja verdadeira para ele retornar verdadeira. Que no caso, aqui o usuário padrão é o Roberto? Não, não é o Roberto, é o root. Mas o usuário padrão tem permissão sobre o arquivo. Então ele vai retornar verdadeiro aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vamos salvar. E vamos rodar. O usuário é o root e tem permissão sobre o arquivo. No caso aqui o usuário que a gente colocou lá na condição não é o root, é o Roberto. Então ele não... Temos que alterar aqui a mensagem. Vamos colocar aqui o usuário. Vamos colocar aqui o usuário é o root ou tem permissão sobre o arquivo. Vamos salvar e rodar. O usuário é o root ou tem permissão sobre o arquivo. No caso, aqui, vamos verificar aqui se o usuário padrão é Roberto. Não é Roberto, é root. Então é falso. Mas, como a gente utilizou o operador lógico ou, ele vai verificar se uma das condições é verdadeira. E essa condição aqui, se o usuário padrão tem permissão de execução sobre o arquivo, no caso isso daqui é verdadeiro. Então, ele vai retornar verdadeiro e vai cair dentro do if aqui. Bom pessoal, nessa aula é isso, espero que vocês entendam. Se ficou um pouco confuso, pode deixar dúvidas aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. É isso aí galera, até mais. Falou!